Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. No circuito abaixo, para que a bateria de FEM ε1 de resistência interna R1 funcione como receptor, o valor da resistência R poderá ser igual a... Pois bem, então, pessoal, aqui uma questão daí... Então, envolvendo análise de circuito, vamos utilizar a lei de Kirchhoff aqui para conseguir resolver ela. Afinal, nós temos duas fontes de tensão. Bem, só que a E1 tem que funcionar como receptor. Ou seja, vendo aqui que este é o polo positivo, a corrente elétrica pelo resistor R1 tem que ser nesta direção, ou seja, em direção ao polo positivo. Daí, então, esse aqui se comporta como um receptor. Bem, como este aqui é receptor, E2 obrigatoriamente terá que ser um gerador. Justamente, pois alguém tem que ser o gerador de corrente, né? Não pode ser todos receptores, certo? E, sendo receptor, a gente pode supor que em R vamos ter uma corrente I, que eu vou chamar de R, nesta direção. De forma que neste ponto, neste nó, o que teremos? I2... I1 e IR. Né? Fazendo aqui ao lado um pouco maior, temos o seguinte, naquele nó, I1, IR e I2. Só que, bem, pela lei dos nós, a gente vê que I2 tem que ser igual a IR mais I1. Tá? Então, I2 tem que ser igual a IR mais I1. De forma que a gente pode considerar como IR sendo igual a I2 menos I1, tá? Que nós vamos utilizar aqui, certo? Quando necessário, ok? Bem, um outro ponto agora é estabelecer uma malha, ok? E eu vou estabelecer a seguinte malha. Estabelecer este caminho aqui, tá? Sentido anti-horário, afinal, ε1 está sendo um receptor, né? Então, o que acontece? Nesse sentido, de acordo com a lei de Kirchhoff, o somatório das diferenças de potenciais é igual ao somatório das quedas de tensão devido às resistências, certo? Bem, então vamos ter ε1 igual a R1 I1 menos R e R. Por que menos? Porque justamente, veja aqui, o sentido da corrente R está contra o sentido que eu estabeleci na minha malha. Tá? Então, bem, o que vamos ter aqui? Veja que E1 é um valor constante, assim como R1 e assim como... não, só esses valores são constantes. Bem, R e R, certo? Pode crescer com o aumento da resistência. Tá? Ou seja, a tensão aqui pode aumentar, certo? De forma que, se este valor aumentar, para manter E1 constante, este aumento, este potencial também deve aumentar, certo? Pois eu tenho uma diferença, e a diferença entre os dois sempre tem que dar o mesmo valor, como se fosse, por exemplo, 20 menos 10, ou 30 menos 20, 40 menos 30, por aí. Tá? Então, a diferença, como sempre, tem que dar mesmo, esses dois valores, né, esses dois termos aqui que se subtraem, eles vão ter que aumentar juntos, né? Não vou dizer proporcionalmente, mas juntos, certo? De forma que, como R é constante, o único jeito de aumentar este termo aqui é I1 aumentando, certo? Então, com o aumento da resistência, podemos dizer que I1 vai aumentar. Então, se a gente quer ter o valor mínimo aceitável para ε1 ser um receptor, nós vamos diminuir esses valores até o máximo valor possível, que é I1 igual a zero, que é quando nós teremos R sendo igual ao que eu vou chamar de R menos, de R mínimo, certo? O menor R,
ok? Então dá para usar essa justificativa aqui para entender que a gente vai calcular a menor resistência para que ε1 seja um receptor, ou né, o valor que eu fico na iminência dele ser um receptor. Porque se eu diminuir mais este valor de R, o que acontece? 1 passa a ser menor do que 0, passa a ser negativo. Ou seja, ele inverte o sentido e passa a ser um gerador, o que não queremos. Queremos um receptor, como é dito no enunciado da questão. Sendo assim, então temos que determinar quando que I1 é igual a 0, certo? Ah, mas IR não vai também sofrer aumento ou diminuições? Sim, mas devido ao aumento de R, este valor tem que aumentar. A gente não consegue manter ele constante, certo? Até porque as mudanças aqui não são proporcionais. Afinal, nós temos uma diferença ali que tem que ser obedecida, certo? Com isso, então, numa outra lauda, bem, aproveitando então essa mesma lei, ok? O que nós teremos? Que ε1 vai ter que ser igual a R vezes IR. Por que isso? Porque justamente, veja, R1 tem que ser 0, eu quero o valor mínimo, tá? Então, I1 tem que ser 0. Então, ele acaba assumindo aqui este termo, eu acabo tendo apenas isso. E o outro ponto é essa expressãozinha aqui, IR igual a I2. Tá? Por quê? Porque como I1 tem que ser 0, né, iminência, IR igual a 2. E numa outra malha, usando ε2 agora, vamos ter isto aqui, ó. No sentido agora horário, vamos ter 28, ε2, vamos ter ε2 igual a R2 e 2, tá? Veja que ele está no mesmo sentido, certo? Mas R, veja que I2 também, afinal IR é igual a I2. Tendo essas duas expressões, basta agora substituir os valores. Na expressão primeira ali, vamos ter então 27 igual a R vezes I2. Enquanto na expressão de baixo, 26, que é ε2, 26 não, 28, desculpa, deixa eu apagar aqui. 28 vai ser igual a R2, que vale 1, então só vou colocar I2 aqui, mais R I2. Aqui eu tirei porque R2 vale 1 ohm, como é dado na questão, tá? 1 ohm. Bem, daqui então desse sistema, veja que eu simplesmente subtraí o de baixo pelo de cima, certo? Ou seja, se aqui eu chamo de 1, aqui eu chamo de 2, eu simplesmente fazer 2 menos 1, o que eu vou ter? 28 menos 27, que dá 1. E 2, RI2 menos RI2, vai sobrar só o I2. Por quê? Porque aqui, ó, é uma outra maneira de ver isso, é se eu multiplicasse o de cima por menos 1, como a gente faz em sistemas numéricos, né? Vamos ter menos 27 igual a menos RI2. E embaixo, 28 igual a I2 mais RI2. Podia ter começado por essa. Corta-se R2 com R2. Vamos ter então, ó, 1 igual a I2. Né? Neste caso, 1 ampere, a corrente elétrica, né, de I2. Com isso, basta substituir nessa primeira expressão aqui mesmo. Vamos ter o seguinte, ó, ε1 é 27. R, vamos descobrir agora, IR, como é igual a I2 vezes 1. Ou seja, R tem que ser igual a 27 ohms. Vale lembrar que esse R que nós estamos procurando é o R, é o menor valor, é o R menos que eu denominei ali. Só não coloquei aqui o menos para não confundir. Mas este é nada mais do que o R menos, ou seja, o valor mínimo para eu ter o meu minha fonte ε1 como um receptor, certo? Só que, claro, a questão ele não quer saber o valor mínimo necessário. Ele quer saber qual valor poderá ser, ok? Então, a gente tem que pegar qualquer valor que seja maior do que 27. Então, R tem que ser maior do que 27 ohms. Afinal, a gente
descobriu o valor mínimo. Se for menor que 27, ε1 vai atuar como um gerador. Tá? No 27, ele na verdade não vai atuar como nem gerador nem receptor, pois vamos ter uma corrente zero aqui, né? Vamos atuar como um circuito aberto, podemos dizer, sem corrente. Um pouco maior, já temos um receptor. Então, o único valor que é maior que 27 é a alternativa de letra D, 30 ohms. Certo, pessoal? Bem, era essa a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas ou sugestões, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!